Pequim ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste chinês. A decisão é uma retaliação após Washington pedir nesta semana o encerramento da missão diplomática do país asiático no Texas. O chanceler do país asiático, Yang Yi, culpou os Estados Unidos pelas tensões nas relações sino-americanas. O Ministério de Relações Exteriores da China comunicou à Embaixada Americana em Pequim hoje sobre a ordem para que o consulado dos Estados Unidos em Chengdu finalize todas as operações e atividades em 72 horas. O governo chinês disse que a medida é uma resposta legítima e necessária para o comportamento irracional dos Estados Unidos. A decisão de Pequim acontece 3 dias após Washington pedir o encerramento da missão diplomática do país asiático em Houston, no Texas. Na ocasião, o governo norte-americano defendeu que o local era utilizado para espionagem de cidadãos americanos. O chanceler do país asiático, Wang Yi, culpou os Estados Unidos pelas tensões nas relações sino-americanas. Em conversa por vídeo com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Wang declarou que a China quer alcançar cooperação e respeito mútuo com os norte-americanos. E todo esse nervosismo entre os dois países afetou a confiança de investidores internacionais. As bolsas asiáticas fecharam em baixa. Só a Bolsa de Xangai, para você ter uma ideia, apresentou uma queda de 3,86% nesta sexta-feira. É bastante coisa. E a gente repercute os impactos destes novos fatos para a economia e para a agropecuária com o professor de economia da USP, Celso Grise. Professor, boa noite para você. Boa noite, Como Suelen, vai? boa noite a todos. Obrigada Bem, graças a Deus, muito bem aqui. Que bom, professor. Esse acirramento, na sua opinião, da Guerra Fria entre China e Estados Unidos não é bom para ninguém, não é mesmo, professor? Bom, nós podemos tirar uma grande vantagem disso, porque, naturalmente, as compras chinesas agora buscam uma outra alternativa na medida em que essas tensões se agravam. E a alternativa é o Brasil, com a sua produção agropecuária. Entretanto, para que isso aconteça, o Brasil precisa se manter equidistante dessas duas megapotências para conseguir, naturalmente, manter uma relação de diplomacia econômica pragmática e realizar exportações e introjetar a riqueza que essas exportações trazem para dentro do Brasil. Professor, a gente pode falar em alguma cultura específica? A gente sabe que as exportações de grãos estão superaquecidas, de carne bovina nem se fala. A gente teve aí também um salto de 128% nas exportações de suínos em junho. Alguma commodity em especial pode se beneficiar aí desse acirramento? Sem dúvida, os grãos, todos os grãos, cereais, né? Vamos falar principalmente milho e soja, se beneficiarão muito disso. A carne também de frango deve sofrer um benefício grande também, assim como a suinocultura deverá se beneficiar muito com essa atenção agravada entre os dois países. O Brasil deve aproveitar muito bem isso. Professor, para finalizar a sua participação nesta noite de sexta-feira, a gente viu aí uma queda super significativa na Bolsa de Xangai, Bovespa não teve muita alteração hoje, fechou aí em instabilidade, mas essas tensões nas bolsas internacionais, elas não são boas para a economia mundial e automaticamente respingam aqui no Brasil. Não, ao contrário, elas refletem um clima de insegurança que tende cada vez mais a valorizar a moeda americana e a valorizar muito o ouro. Os papéis de renda variável, esses todos devem sofrer muito com esse aumento das tensões, né? E, sobretudo, quando as acusações ganham o vigor, a expressão que ganharam nesses últimos dias. Então, eu acredito que, em matéria econômica, isso é mal para o mundo todo. Professor Celso Grise, professor de Economia da USP, emprestando o seu conhecimento nesta noite de sexta-feira para a gente. Professor, ótimo fim de semana. Para você também, Suelen, para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, um grande abraço.